Podcast Caderno Literário, Episódio 1. Olá, ouvintes! Está começando agora o primeiro episódio do Caderno Literário, o podcast criado pelos estudantes do Clube de Leitura Crítica, um espaço dedicado à leitura, ao diálogo e à descoberta de novas formas de compreender o mundo através da leitura. Nosso clube nasceu com um propósito muito especial: incentivar o hábito da leitura, desenvolver o pensamento crítico e tornar mais acessível as obras literárias que podem fazer parte da formação dos estudantes. Além disso, um dos nossos principais objetivos é facilitar a compreensão de livros frequentemente cobrados no Enem e em outros vestibulares, ajudando os alunos a interpretarem textos com mais segurança, ampliarem seu repertório sociocultural e fortalecer suas competências de leitura e argumentação. Aqui, acreditamos que cada livro guarda muito mais do que palavras escritas em sua página. Cada história traz questionamentos, emoções, críticas sociais, reflexões sobre a vida e diferentes maneiras de enxergar a realidade. E é justamente sobre isso que vamos conversar em nossos episódios. Semanalmente nos reunimos para ler, debater e compartilhar impressões sobre grandes obras da literatura brasileira. Nesse primeiro encontro literário do ano, mergulhamos na leitura A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, uma obra que nos provoca a refletir sobre a identidade, invisibilidade social, sonhos, desigualdade e a condição humana. Ao longo desse episódio, você vai conhecer um pouco das reflexões construídas por nossos estudantes durante a leitura. São diferentes interpretações sobre uma mesma obra, demonstrando que a literatura é viva e ganha nossos sentidos a cada leitor. Convidamos você a acompanhar essa experiência conosco, seja você estudante, professor ou amante dos livros, até alguém que deseja começar a ler mais. Esse espaço também é seu. Eu sou Erílio e esse é o Caderno Literário. Abra seu livro, prepare sua curiosidade e venha conosco descobrir que a literatura pode ser uma poderosa ferramenta para compreender o mundo, construir conhecimento e transformar vidas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Com o terceiro ano B, hoje a gente vem dar início à retomada, na verdade, do projeto de leitura, que a gente já faz esse trabalho há uns 3 anos. O ano passado a gente deu uma pausa, mas esse ano a gente está retomando, né? E esse ano a turma que vai trabalhar com a gente é o terceiro ano B, 2026, hoje, dia 6 de maio de 2026. Fomos acolhidos aqui no bar da Dona Val, às margens do Rio São Francisco, e com esses meninos e meninas que adoram ler e estudar, né? Ler obras maravilhosamente bem. E hoje a obra que a gente vai trabalhar é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E aí a gente vai ver o que foi que as meninas, hoje a Tawane e a Alicia, elas vão fazer um recorte do que elas leram, do que entenderam, do que observaram nos personagens, na forma da linguagem, na forma da escritora e tudo mais. Então, Tayane e Alicia, o desafio foi dado a vocês dessa obra, a obra que foi a última da escritora, né? A última publicada antes de sua morte. E aí eu pergunto a vocês o que é que vocês têm de início a falar sobre a obra A Hora da Estrela? Né? E ela saiu de Alagoas, foi morar em outra cidade, achando que a vida dela ia ser diferente, porque ela também era órfã. E aí a tia dela faleceu e ela foi morar em outra cidade. Ela foi para o Rio de Janeiro e buscou uma vida melhor, porque uma órfã pobre queria subir na vida, mas quando chegou no Rio de Janeiro percebeu que nem tudo era como ela planejou e era um ser totalmente ignorada. Ela era ignorada por todos à sua volta e ninguém queria saber da existência dela. Se ela estava viva ou se ela estava morta, tanto faz também. E só teve importância na sua morte. Quando ela morreu foi que perceberam o quão importante ela era.
Era a Glória. Glória. Só que no final ela percebe que nem a Glória era amiga dela de verdade porque ela acaba pegando o namorado da Macabeia. Ela pega o namorado. E quem era o namorado de Macabeia? É o Olímpico de Jesus. Olímpico de Jesus. O que é que vocês têm a falar de Olímpico? É que ele usou ela desde o final, porque no livro mostra que ele, mesmo assim, no final traiu ela. E que foi com a Glória. Que ficou com a Glória, né? E qual era o trabalho de Macabeia? O que é que Macabeia fazia lá no Rio de Janeiro? Ela sabia datilografar? Não, ela era semi-analfabeta. Ela era semi-analfabeta, ela não sabia datilografia, mas mesmo assim ela conseguiu esse emprego. Então ela fingia, né, que datilografava, mas ela não sabia. Tem alguma coisa a falar sobre o empregador de Macabeia, o chefe de Macabeia? Ele era estúpido. Estúpido. Ele usava mais dela e não pagava ela direito. Queria que ela ficasse fazendo horas e horas extras sem pagar. Dava trabalho demais que ela não suportava. Ela nem férias tirava, não tirava férias, não tirava folga. Era todos os dias ali trabalhando. Então vamos recapitulando as características de Macabeia, né? Ela veio de onde? Lembra o nome da vidente? A vidente era amiga de quem? Da Glória. A vidente era um Ela detalhe já foi importante. mandada pela Glória lá. E ela chegou lá, saiu toda feliz. E foi quando ela achou que ia mudar de vida, ia conhecer uma pessoa nova, ia se apaixonar de novo, porque ela foi traída. E ela chegou lá na vidente e percebeu que não era nada disso, porque quando ela saiu da vidente foi que teve a volta dela, que ela morreu atropelada. A vidente falou pra ela, na verdade, que ela ia conhecer um homem rico, que ela ia mudar de vida, que ela ia ficar rica. O homem era loiro, dos olhos azuis, riquíssimo. E no final, esse homem que a vidente fala é o homem que atropela ela. É o homem que causa a morte dela. Que ela disse que seria um alemão, um galego, né? É um loiro. E o que é que tem a ver a morte de Macabeia com o nome da obra? Porque é no dia que ela virou a estrela, né? É o dia que... A vidente disse que ela seria... Qual foi o futuro que a vidente disse? Que ela seria uma estrela, que ela seria muito famosa. E o que foi que aconteceu na morte? Quem matou ela foi O cara que ela falou o alemão, né? A estrela, onde é que estava representada a estrela? Porque foi na hora que ela morreu, foi a hora que ela começou a brilhar. Aí por isso o nome dela da estrela. É, Foi uma Macabeia, as pessoas ingênuas, que não têm conhecimento sobre a vida, pobres, tá em busca de um futuro melhor para si mesmo. Existem pessoas como Glória? Muitas. Como é Glória? Glória é uma mulher da vida. Mas isso não era o defeito dela. Qual era o defeito da Glória? E ela pensava muito em si mesma. Ela não queria saber do próximo, ela queria saber de si. A não ser que o próximo tivesse algo ali A acrescentar na vida dela. na vida dela. Além da falta de empatia, de amizade, porque Glória confiava extremamente. Enquanto o personagem é o chefe de Macabeia, o chefe de Glória, a gente tem ainda na atualidade esse tipo de patrão, esse tipo de pessoa? Temos ou não? Temos. Por que temos? Que patrão é esse? Que pessoas são essas? O que é que eles visam, na verdade? Vários empresários só pensam em si mesmos, só pensam no dinheiro entrando no seu bolso e não querem saber se eles estão pagando bem os funcionários. Até porque uma pessoa que precisa do emprego não vai sair por qualquer coisa. Infelizmente, ainda existe certo tipo de trabalho escravo, onde as pessoas não recebem aquilo que elas deveriam estar recebendo. Trabalham demais e recebem menos do que elas merecem. Outro fato relevante é o que ele fazia com Macabeia, o chefe. A todo instante ele dizia que ela era o quê? Feia, né? Que ela era inútil. Isso a gente classifica hoje em dia como é que a gente classifica isso? De um racismo, né? De um preconceito absurdo. Será que nos dias atuais ainda existe? Será que nos meios de trabalho, em qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho doméstico, seja nas fábricas, seja na indústria, seja em um colégio, será que ainda existe esse tipo de patrão que menospreza
que qualifica a pessoa pela sua aparência e não pelo que ela tem de conteúdo dentro dela? Será que a gente... E não só as meninas, será que vocês concordam que ainda existe isso, gente? Ainda existe, né? Infelizmente. Então, o que a gente percebe nessa obra de Clarice é que ela falou, ela retratou, na verdade, quem ela era, como ela era, mas que não é somente ela, não foi somente Clarice, não foi somente Macabeia, mas nos dias atuais, essa vivência a gente ainda encontra. Quando a gente encontra esse preconceito acirrado, esse racismo estrutural, porque que ele é preto, porque que ele é branco, porque que ele tem o cabelo diferenciado, porque tudo isso leva em consideração o fato de ser classificado como, né, como diferente. E era o que Macabeia, até o ponto dela ser demitida, porque ele tinha ela como ele dizia que ela era inútil. Então, para a gente encerrar, hoje como a primeira obra, é um desafio, na próxima oportunidade da vida dessa obra, A Hora da Estrela, o que foi interessante vocês fazerem a leitura? O que é que nunca mais vocês vão esquecer sobre essa obra? Sem falar que é uma obra que é cobrada no Enem, né? É mais sobre a história de Macabeia mesmo. Porque Clarice escreveu essa obra falando a sua própria história. Mas não existe só Clarice Lispector com problemas. Não só existe uma Macabeia, existem várias Macabeias e esse livro eu acho que ele dá uma visibilidade maior para essas mulheres que vivem como Macabeia. É mais a história mesmo que o livro conta. E o que é que vocês dizem a essas mulheres que vivem como a Macabeia? Que elas consigam explorar o melhor que a vida pode dar e não deixe que a vida seja como em um jogo que tudo tá ali para acontecer porque é para acontecer. Que elas explorem, que elas vivam, que elas saibam aproveitar enquanto estão vivas. Que elas não sejam submissas, que elas tenham... Então, que a gente deixe, né, as Macabeias esquecidas, que essa introspecção seja para matar esse tipo de característica humana, de medo, né, de menosprezo, não se valorizar o tanto que deve. É sair de dentro do seu mundinho e explorar. E isso a gente deve levar para a nossa vida, né? Para a vida desses jovens aqui. Não dizendo que são, mas se chegar uma hora, saiam desse mundinho e explorem o mundo. O mundo é de vocês, né? Jovens que têm capacidade, sejam datilógrafos, sejam qualquer tipo de empregador, é explorar o mundo da melhor forma possível. Então, justamente, a Tawane e a Alicia, que toparam, que se ofereceram para iniciar o projeto 2026 do projeto de leitura crítica, né? É uma ideia que eu sempre tive vontade de fazer e tem 3 anos que a gente faz, mas eu não faço esse projeto sozinha. Eu preciso de vocês. A ideia é minha, mas quem coloca em prática são vocês. Os atores são vocês. E é atuar da melhor forma possível, só para trazer o engrandecimento literário de cada um. É através da leitura, é através do entendimento dos personagens que a gente consegue ver o mundo de maneira diferente. Então, que esse pontapé de hoje seja o primeiro de muitos. E que vocês que ainda não leram, que vocês ainda que sentem um pouquinho introspectivo como Macabeia, que vocês aflorem. Que vocês tenham essa capacidade, nem que seja a leitura de um poema, a análise de um poema, não precisa ser um romance. Na próxima semana, talvez a gente venha com algumas poesias e um romance, vamos dizer assim, mas que a gente comece. A gente precisa começar. Até a gente nem perceber o quanto grande ficou na capacidade da leitura e da interpretação textual. Isso só vai melhorar a vida de vocês, principalmente na produção de texto. Porque vocês vão ter conhecimento de mundo, que é o que a gente precisa, que é o que vocês precisam para poder chegar lá e escrever, dissertar uma redação, porque vocês têm. Você pode pegar. Olha, gente, então é isso. Muito obrigada. Agradecer imensamente novamente a vocês. Quando a gente voltar, hoje a gente já vai definir o que é que será lido. Eu já vou dar ideia
E eu acho que a gente deve fazer a leitura de Capitães de Areia, porque vai servir para as duas coisas, tanto para o clube de livro, como para o piquenique literário, que todo mundo vai precisar fazer a leitura. Então, a gente vai começar a fazer a leitura por capítulo de Capitães de Areia, que Depois de semanas de leitura e debate sobre a Hora da Estrela, chegou a hora de ouvir quem viveu essa experiência de perto. Hoje conversamos com as alunas Tayane e Alicia, integrantes do Clube de Leitura Crítica, que vão compartilhar suas impressões sobre a obra de Clarice Lispector. Sejam bem-vindas ao Caderno Literário. Vamos começar? Oi pessoal, meu nome é Raquel, aluna do terceiro B, e vamos fazer a entrevista com Tayane e Alicia. Qual foi a sua primeira impressão ao começar a ler Hora da Estrela? É estranho e desconfortável, porque o livro não começa falando de Macabeia, mas sim das angústias do narrador, que é Rodrigo. Houve algum momento da história que chamou mais a sua atenção e por quê? O final da história me chama bastante atenção, pois a vidente fala que Macabeia vai conhecer um homem. E no final, o homem que a vidente fala que Macabeia vai conhecer é quem atropela a Macabeia e acaba matando ela. Em sua opinião, por que Macabeia é uma personagem tão marcante? Porque ela representa o grau máximo da inocência humana diante do mundo tão cruel. Você acredita que ainda existe muitas Macabeias na sua sociedade atual? Explique. Sim, muitas mulheres passam pelas mesmas situações, são exploradas pelos patrões, não têm um olhar mais amplo, não recebem o suficiente para aquilo que trabalham. Elas trabalham tanto para receber quase nada. Sobre o Clube de Leitura Crítica, como foi participar dos debates do Clube da Leitura? Foi muito bom participar do clube. Eu sinto que isso me ajudou bastante a desenvolver a fala, sem sentir vergonha de quem estava ali me olhando. Só teve a agregar mesmo. Se você pudesse conversar com Macabeia, o que você diria a ela? Que ela importa, que ela merece ser ouvida, que a culpa não é dela. Eu explicaria de forma simples que a sua vida é difícil e a sua fome não são um castigo, mas sim uma injustiça do mundo. Como você descreveria a Macabeia para alguém que nunca leu o livro? Absolutamente inocente, dócil e sem nenhuma maldade. Que crítica social você percebeu na narrativa de Clarice Lispector? Como a sociedade ignora, explora e desumaniza o pobre, e a invisibilidade, a miséria que a cidade destrói, a empatia, né? O que a história nos ensina sobre invisibilidade social e preconceito? A história nos mostra que devemos nos posicionar. Macabeia foi uma pessoa invisibilizada por não estar dentro dos padrões impostos pela sociedade. E depois, na hora de sua morte, foi que ela começou a brilhar. Então, não devemos ficar calados para tudo que está acontecendo. Para quando a gente vê pessoas preconceituosas por aí, não devemos nos calar. Que mensagem você deixaria para os colegas que ainda não participaram do clube de leitura? Somente que eles participem, que não deixe a vergonha tomar conta deles e que eles se posicionem, que se coloquem no seu lugar de fala.